meus irmãos. Eu espero encontrar todos vocês na companhia do Espírito Santo e na presença do nosso Senhor Deus. A mensagem que hoje eu trago para mim, para você, para todos nós, é sobre o tempo. Vamos ter paciência no tempo. Como assim ter paciência no tempo? Isso mesmo. A Bíblia fala, nos fala que tudo o que acontece é pela permissão do Senhor. Uma folha não cai da árvore sem que não haja permissão de Deus. Então, se tudo o que acontece na nossa vida é pela permissão do Senhor, então temos que ter a paciência e esperar a promessa que Ele nos fez de se cumprir. O Senhor prometeu ao povo de Israel que ia tirar aquele povo do Egito. O Senhor tirou o povo do Egito, mas levou 40 anos para que eles pudessem entrar na terra prometida. Durante esses 40 anos, eles viveram no deserto. Mas o Senhor deixou de cumprir a promessa? Não, não deixou de cumprir a promessa. Poderia ter sido mais rápido? Poderia ter sido sim, mas como houve murmurações de tudo, se fazia muito sol, era murmurações, se demorava, era murmurações, estava com fome, tudo era murmuração, então levou esse tempo de 40 anos, porque só entrou na terra prometida aqueles que foram fiéis na promessa do Senhor. Então, assim, se você tem uma promessa de Deus, não murmure, tenha paciência, vá orando, tenha fé. Ela vai chegar, mas não é no meu tempo, nem no seu tempo, é no tempo do Senhor. O Senhor determinou tudo para acontecer no tempo dele, não é no nosso tempo. A Bíblia fala que para Deus um dia é 1000 anos e 1000 anos para Deus é um dia. Então, se passou 10 anos a nossa espera, então para Deus só passou uma tarde, 2 horas do dia da contabilidade dele. Mas tenha fé, não murmure, nem desanime. Porque se Deus te der uma palavra de que você vai conquistar algo, de que você vai viver, de que você vai entrar na terra prometida, você vai entrar na terra prometida. Né? É como Moisés, ele não entrou na terra prometida, mas Deus mostrou a Moisés a terra que ele prometeu. E Caleb recebeu essa promessa e Caleb entrou. Caleb, Josué e outros que estavam com Caleb e Josué naquele tempo, que não murmuraram, que confiaram no Senhor, né? Quando Moisés separou 12 jovens para espionar a terra prometida, saber como é que era a terra, e quando voltou esses 12 jovens e relataram como era a terra, dos 12, apenas 2 disseram, não, a terra é boa, emana leite e mel. Trouxeram cachos de uva, que eram enormes. Então, assim, outros disseram, não, aquela terra é terra de gigantes, se a gente for lá, a gente vai morrer. Mas Caleb e Josué, não, aquela terra é nossa, o Senhor deu, a terra é boa. Então, dos 10, só eles dois que receberam a promessa de verdade, tiveram fé, acreditaram, disseram, não, o Senhor me deu, é minha. Foi tão tá que dos 12, apenas 2 conseguiram entrar na terra, que foi Caleb e Josué, porque em nenhum momento eles murmuraram, em nenhum momento eles desacreditaram da promessa, em nenhum momento eles acharam que o tempo era longo demais. Então, assim, que você tenha fé, que você não saia do seu foco. Se você acha que está demorando, mas acredite, não é demora. Deus está te preparando. Já pensou se tudo que a gente quisesse acontecesse na nossa hora, no nosso tempo? Às vezes a gente não tem maturidade, a gente não tem idade, a gente não tem mentalidade, não estamos prontos nem físico e nem espiritual para receber. Então essa demora é o Senhor nos moldando. É o Senhor nos preparando para quando a bênção chegar, a gente pegar a nossa bênção nas nossas mãos e fazermos bom uso, aproveitarmos. Porque uma criança de 5 anos, você entregar a ela um bolo de aniversário nas mãos dela e dizer assim, filho, não é para comer agora. A gente só vai comer quando os convidados chegarem. Você acha que essa criança de 5 anos vai ter a mentalidade, a responsabilidade e o amadurecimento
de ficar com aquele bolo nas mãos e esperar os coleguinhas chegarem. Não, não tem. A mesma coisa quando o Senhor quer nos dar a bênção, quando Ele quer nos presentear com a graça dEle. Há momentos em que a gente não tem a mentalidade nem a responsabilidade para a gente segurar nas nossas mãos a bênção que o Senhor nos deu. Então leva um certo tempo para que Ele nos molde, para que Ele nos prepare, para que quando a bênção chegue a gente possa desfrutar do jeito certo e no momento certo. Quando o Senhor pediu para que Samuel fosse até a casa de Jessé e ungisse Davi como príncipe sobre os reis, sobre todo Israel, quando Samuel chegou e ungiu Davi, quantos anos Davi levou para realmente sentar naquele trono? Antes disso Davi teve que se aproximar de Saul. Davi teve que tocar a sua harpa, cantar os seus hinos para o Senhor, para que o espírito maligno que estava em Saul saísse de Saul. Quantas vezes Davi teve que fugir de Saul, porque Davi era ungido pelo Senhor e Davi tinha a companhia do Senhor com ele, mas Davi precisava fugir, porque Saul quantas vezes tentou matar Davi? Quantas e quantas vezes Davi fugiu, era perseguido, era como um forasteiro, não parava em lugar nenhum, porque Saul não dava paz a Davi. E quantas vezes o Senhor também entregou Saul nas mãos de Davi. Mas Davi, nenhuma das vezes, levantou a mão contra o ungido de Deus. Davi tinha muito temor em Deus. E depois que tudo isso aconteceu, Saul veio a falecer contra a guerra contra os filisteus. Então, depois de muito tempo, Davi se torna rei em Judá. Não em Israel, em Judá. Passou muito tempo. Aí depois que todo Israel ungiu e declarou Davi como rei de todo Israel. Então, você percebeu que Davi, quando Deus chamou Davi, Deus ungiu Davi para ser rei? Sim, mas houve etapas. Não foi, Deus me ungiu hoje para ser rei, então eu estou governando, vou sentar no meu trono porque eu sou rei, o Senhor me ungiu como rei. Eu estou com o Espírito do Senhor em mim. Então, se o Senhor está comigo, então é mais do que normal que eu venha assim reinar. Mas não é assim. O tempo de Deus, a promessa do Senhor, leva um tempo a se cumprir. Então, você tenha paciência, que eu tenha paciência. Muitas vezes a gente passa por muitas dificuldades em tudo. Às vezes é no casamento e a gente começa a orar, a gente começa a jejuar, a gente começa a pedir a Deus, Senhor, eu quero a bênção, eu quero a bênção. Mas Deus está preparando, Deus está moldando o seu coração e o coração daquela outra pessoa por quem você ora. Temos que ter a paciência para que Deus venha fazer a promessa dele se cumprir na sua vida e na vida de quem você está a orar. Nada é rápido. Deus fez o mundo em 6 dias. Ele poderia ter feito tudo em 1 hora, mas ele não fez, porque desde o início ele está mostrando que temos que ter paciência, que tudo é no seu tempo. Deus fez em 6 dias o mundo, tudo que há no mundo, e no 7º dia ele descansou. Também é importante que você descanse, não só fisicamente, não mentalmente, mas espiritualmente. Temos que descansar no Senhor para que Ele venha cumprir todas as coisas, todas as promessas que Ele nos fez e nos faz diariamente, porque a bondade dEle não tem fim, a misericórdia dEle não tem fim. Então, meu irmão, não sei o que você está passando,
ou que você já passou. Mas tenha fé, tenha paciência e espere em Deus, porque se Deus te deu uma palavra, se Ele te prometeu algo, Ele é fiel para cumprir. Não é porque Ele vai cumprir, porque Ele é fiel a mim ou a você. Não, Ele é fiel no que Ele diz, Ele é fiel a Ele mesmo. Se Ele disse que vai fazer, aquieta, acalma tua alma, aquieta teu coração, deixa de murmurar. Se murmurar, tu não vai entrar na terra prometida. Não murmura, mas ora, adora, louve. Não é fácil. Quando a gente está passando por muitas provações, não é fácil, mas não murmure, tenha fé, né? Temos que ter fé como Abraão teve, né? Nunca desistiu, mesmo sendo colocado à prova, ele foi fiel, ele ia sacrificar o seu filho amado, seu filho Isaque. Mas Deus viu que a fé dele era tamanha, que a obediência dele era tamanha, que a fidelidade dele era tamanha e sempre honrou. Deus disse que ia fazer dele pai de grandes nações. E assim o fez. E ele ouviu a palavra do Senhor e acreditou e confiou. E tudo deu certo. Tudo cooperou para que nada de mal acontecesse, nem a Abraão, nem a sua família e nem as pessoas que com ele o seguiam. Então, se Deus te deu uma palavra, não deixe que o mundo te desanime. Não deixe que o mundo tire de você a confiança que você colocou em Deus, a confiança que você tem que ter. Eu espero ter ajudado com essa palavra. Um forte beijo. Fiquem todos com Deus e na presença do Espírito Santo. E até a próxima.